Olá, hoje é sexta-feira, 5 de janeiro de 2024. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Bruno Amorim e convido você a acompanhar comigo as principais notícias do dia. Produtos indígenas passam a ter selo de identificação de origem. Redes sociais garantem 35% das vendas do pequeno e-commerce em 2023. E o melhor do artesanato do Distrito Federal reunido num shopping no centro de Brasília. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Produtores individuais, associações, cooperativas e empresas que produzam com matéria-prima de origem indígena poderão usar o selo Indígenas do Brasil. Para solicitar a certificação é necessário identificar a terra indígena, a aldeia, a etnia e os nomes dos produtores. Também devem ser apresentadas à FUNAI a declaração de respeito às legislações ambientais e indigenistas, com requerimento e ata de reunião para a anuência da comunidade. Todos esses documentos e a proposta de obtenção do selo devem ser encaminhadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Em caso de empresa, associação ou cooperativa, também será necessário o CNPJ. O uso do selo Indígenas do Brasil é válido por 5 anos, com direito e pode ser renovado. A certificação foi instituída em portaria publicada hoje no Diário Oficial da União. E o Brasil fechou 2023 batendo recordes na exportação de carne suína e de aves. E para o consumidor brasileiro, a notícia também é boa. Queda nos preços e mais empregos no setor. Tem cada vez mais frango brasileiro sendo consumido mundo afora. No ano passado, pela primeira vez na história, o país ultrapassou a marca de 5 milhões de toneladas de frango exportadas. A abertura de mercado em mais 12 países, entre eles México, República Dominicana, Argélia e Butão, contribuiu para essa marca histórica. A China continua sendo o principal comprador do frango brasileiro. Toda a cadeia produtiva ganha. Quando a gente fala do caso da carne de aves e também, se a gente somar a carne suína, aqui nós estamos falando basicamente de 4 milhões de empregos entre diretos e indiretos, mais de 500 mil cargos nas plantas frigoríficas. Então, são posições aí que acabam alimentando a economia, especialmente dos nossos interiores aí do Brasil. As carnes de porco também bateram recordes de vendas para o exterior no ano passado, 1.200.000 toneladas. Saldo positivo também nas vendas de carne bovina, mais de 2 milhões de toneladas vendidas, o segundo melhor ano da história. Os bons resultados das exportações estimulam a produção e acabam ajudando também o mercado interno. Os preços caíram em média 10% no ano passado, o que estimulou o consumo. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal mostram que cada brasileiro consumiu, em média, 3 quilos a mais de carne de frango no ano passado em relação ao período pré-pandemia. Quem vai ao mercado já sabe, pesquisar vale a pena para garantir o prato completo no dia a dia ou o churrasco do fim de semana. Hoje está valendo mais a pena o frango ali, dei uma olhada na carne, a carne hoje está um pouquinho mais alta, que eu sempre levo. Eu falei, não, hoje eu vou levar o frango. Em novembro de 2023, a produção industrial nacional avançou 0,5% frente a outubro, na série com ajuste sazonal. Na comparação com novembro de 2022, na série sem ajuste sazonal, houve crescimento de 1,3%. Essa foi a quarta taxa positiva consecutiva. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. E o comércio de veículos automotores no Brasil cresceu 12% em 2023 na comparação com 2022. A alta foi registrada na venda de automóveis, comerciais, leves, ônibus e motos. Apenas o setor de caminhões terminou o ano com baixa de 16,39%.
Foi o primeiro ano desde 2019 em que foram emplacados mais de 2 milhões de automóveis e comerciais leves. Para a FenaBrave, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a recuperação é resultado dos estímulos fiscais e da melhora do crédito por conta da queda dos juros. Para 2024, a expectativa é que as vendas totais aumentem 13,54%. E começa a valer a partir do dia 11 de março uma resolução do Conselho Federal de Medicina com novas regras para publicidade médica. A CEO da Moema Medicina do Trabalho e especialista em marketing, Tatiana Gonçalves, é a nossa entrevistada para explicar as mudanças que vão afetar os negócios do setor médico. Tatiana, seja muito bem-vinda ao Jornal do Empreendedor, segunda edição. Um bom dia para você. Bom, vocês me pediram algumas alterações importantes agora em relação à médica. Eu vou separar aqui, eu separei algumas coisas que eu acho que são bem relevantes, tá? Primeiro, os médicos agora podem falar sobre preços e campanhas e formas de pagamento. Então, isso aí traz um novo cenário para a publicidade, uma vez que a gente não podia falar de preço. Você não entrava numa clínica, ela não podia divulgar preços, formas de pagamento, condições. Então, hoje, o médico, a partir de 11 de março, o médico já pode fazer essa promoção. Claro que isso tem que ser feito com muito cuidado, muita cautela, até para o médico não entrar num leilão de preços de consultas e procedimentos. Ele perde no momento que ele começa a entrar nesse leilão e não consegue explicar para o paciente quais são os diferenciais dele. Então, todas essas regras, elas têm que serem usadas a favor do médico e do paciente. Uma outra alteração que é muito significativa é em relação à forma que o médico tem que se apresentar, inclusive no que tange às especialidades, tá? Então, o médico, na hora que ele for fazer o perfil dele ou divulgar, ele tem que falar se ele é um pós-graduado com o RQE ou se ele só fez a pós-graduação. Então, vou trazer aqui um exemplo para vocês. Às vezes, o profissional, ele fez a pós-graduação, por exemplo, em cardiologia, mas ele não tem a prova do título, ele não tem o RQE. Então, ele não pode se denominar um cardiologista, ele tem pós-graduação em cardiologia. E isso faz toda a diferença. Então, ele tem que sinalizar qual que é a real situação, qual que é o real status dele. Então, se ele for falar que ele é pós-graduado em cardiologia, o conselho fala para ele colocar em letras garrafais, não especialista. E se ele for um cardiologista, ele é obrigado a colocar o número do RQE. Tá? Isso é importante até para o nosso paciente saber até onde o médico pode ir e não confundir as especialidades. Outra situação que foi aberta é a questão das selfies, né? Claro que o médico ele tem que ter muita cautela, muito zelo, não usar essas imagens de uma forma sensacionalista. Mas no que tange às redes sociais, que é o que mais entrou aí em vigor e mais coisas diferentes que o médico pode fazer, eles falam que agora ele pode fazer selfie e, muito importante, ele pode fazer o famoso antes e depois, que para a classe médica era proibido. Você pode reparar que você consegue ver antes e depois de procedimentos de estética ou outras coisas, mas mais de outros profissionais da área da saúde. Hoje o médico, ele pode fazer, então isso é um grande avanço para a publicidade de médica. Porém, ela tem que ter aí uns cuidados na hora de ser feitas. Por exemplo, diferente de outros profissionais, não pode usar filtro, essa imagem não pode ser manipulada, tá? Deve ser de uma especialidade que o médico detém ou a pós-graduação ou, de fato, o RQE. Ela tem que ter um caráter não só comercial, mas ela tem que ter um caráter educativo. Então, ele tem que falar do antes, ele tem que falar do tratamento, ele tem que falar do resultado e, inclusive, ele deve citar, o conselho pede para você citar, possíveis resultados não satisfatórios. Olha que diferente, né? Importante também a gente falar dessa cautela no uso de imagens, inclusive de mostrar o paciente, tá? Outra coisa diferente que aconteceu agora é a liberação dos vídeos, né? Então, eles dão algumas regras, principalmente na questão das redes sociais. O médico, ele não
pode fazer um vídeo ao vivo fazendo um procedimento, porque ele tem que preservar a imagem do paciente, tá? Uma outra questão importante que eles falam é a questão do vídeo feito por terceiros, isto é, por uma equipe profissional. Eles liberaram a questão da imagem e a filmagem somente para parto. Porém, para fazer um procedimento, o médico ele pode filmar com a equipe dele e depois editar essa imagem com o cuidado que a gente vem falando muito, do sigilo do paciente. Tem que ter muito cuidado nessas promessas. Qual que é todo o fundamento dessas regras? É preservar a imagem do paciente, mas também não garantir, não fazer promessas que o médico não pode cumprir, mesmo porque não é uma ciência exata, né? Então, ele não pode falar, você vai ficar assim, vai ser desse jeito, você vai ter esse corpo ou essa estética. Então, como existem variáveis, o médico não pode fazer em nenhum tipo de publicidade a promessa de garantia daquele resultado, tá? Outra diferença que agora o médico vai poder utilizar são os depoimentos dos pacientes, né? Depoimentos e fazer o repost. Ele vai poder fazer com cautela também, porém não usando termos superlativos, né? Então, o paciente foi no teu consultório, gostou de um tratamento. Na hora que você for fazer um repost, se você vai usar essa comunicação, você tem que ter um tom mais sóbrio. Você não pode falar, ele é o melhor médico, você vai ficar assim, ele é o único da cidade. O conselho ainda continua com algumas regras, inclusive para fazer uma publicidade justa para todo mundo. Outra questão importante que a gente trouxe aqui para vocês é mostrar o ambiente de trabalho e os equipamentos e tecnologias. Antigamente o médico não podia, não é que eles não faziam, não podiam falar, olha, esse equipamento só eu que tenho, é o único, é o exclusivo, é o melhor. Hoje ele pode sim mostrar os equipamentos, porém, desde que liberados pela Anvisa, tá? Outra coisa bacana aqui para a gente terminar é falar sobre o médico, sobre o garoto propaganda. Ele continua não podendo ser um médico para divulgar marcas e medicamentos, porém, ele pode agora falar sobre um estabelecimento médico, onde ele trabalha, ou até, por exemplo, de algum plano de saúde. Isso antigamente não podia. Perfeito. Tatiana Gonçalves, eu quero aqui imensamente agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, segunda edição, trazendo aí todas essas novidades para o trabalho, né, dos médicos com a publicidade. Tá bom, agradeço vocês pelo convite. E no próximo bloco tem novidade de caixa eletrônico. Não sai daí, eu te conto daqui a pouquinho. 11h44 pelo horário de Brasília, de volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição ao vivo para todo o Brasil. Em 2023, as redes sociais garantiram 35% das vendas do pequeno e-commerce, com destaque para o Instagram. Ao longo do ano passado, as pequenas e médias empresas do varejo online garantiram um crescimento contínuo. Elas faturaram nada mais, nada menos que 3,3 bilhões de reais, um valor 22% maior do que o registrado em 2022. O segmento que liderou as vendas foi o de moda. O ticket médio nacional foi de R$ 213. O meio de pagamento preferido foi o cartão de crédito, mas o Pix, apesar de ter ficado em segundo lugar, teve recorde de uso. Os dados são da Nuvem Shop. Agora, vamos falar de um tipo de investimento que não visa lucro, mas sim resultado socioambiental positivo, o chamado investimento de impacto. E para tratar do assunto, está com a gente aqui a Italy Colini, diretora do Potência Ventures, grupo que há mais de 20 anos promove modelos de negócios que melhoram a vida de pessoas de baixa renda nos Estados Unidos e em mercados emergentes da América Latina e também da Índia. Italy, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Empreendedor, segunda edição. Bom dia para você.
Obrigada, bom dia, Bruna. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo. Ítali, o investimento de impacto exige a combinação de diversos fatores para assegurar aí a viabilidade do projeto, correto? Correto. Então, vamos começar lembrando que o investimento de impacto, ele também visa o lucro. Não é que ele não visa o lucro, mas é que ele não só visa o lucro. Ele visa o lucro e também o impacto socioambiental positivo. Então, o que a gente considera uma empresa de impacto social é uma empresa que cria um serviço ou um produto que tem como objetivo reduzir alguma desigualdade socioambiental e também ser sustentável financeiramente ao longo do tempo, ou seja, podendo retornar lucro para os seus investidores no longo prazo. Ou seja, avaliar aí o retorno social, financeiro e a proposta de valor das investidas são, digamos assim, algumas das estratégias. Exatamente. A gente deve pensar o investimento de impacto como uma camada a mais do investimento financeiro. Ou seja, se eu, enquanto investidora de startups, busco empresas em que os times sejam muito fortes e tenham experiência, em que o produto tenha um bom desenvolvimento, esteja num mercado grande e escalável, eu vou fazer isso também, só que eu adiciono a lente de entendimento de impacto, ou seja, esse produto ele está melhorando o acesso à educação, à saúde, a serviços financeiros para as pessoas de baixa renda? Geralmente é essa pergunta que nós, como investidores de impacto, nos fazemos. Ou a gente está aumentando o acesso a algo que a base da pirâmide hoje não tem, ou a gente está reduzindo o impacto ambiental negativo, reduzindo, né, equalizando ou ainda criando um impacto socioambiental positivo. Então, o que a gente está buscando são as variáveis financeiras, adicionado a isso, as variáveis de impacto para a base da pirâmide social. Agora, Ítali, que pontos o investidor, o empreendedor, ele precisa analisar na hora das investidas? O empreendedor, é importante que o empreendedor que queira, né, construir uma solução de impacto social, ele entenda que vai ser importante medir isso, ou seja, né, eu vou te dar um exemplo, né, nós temos no nosso portfólio uma empresa chamada Letros, e é um software de letramento, ou seja, é um software que usa inteligência artificial para corrigir redação, dar dicas para os estudantes que estão no ensino médio e conseguir aumentar o letramento desse público. O empreendedor, ele além de se perguntar qual é o investimento que ele precisa fazer para expandir no mercado, ele também precisa se perguntar como é que ele vai medir se efetivamente o letramento desses usuários está aumentando ou não. Então, algumas das preocupações dos empreendedores sociais, para além da captação de investimento e da demonstração, né, dessa sustentabilidade financeira, é também demonstrar que aquele serviço ou produto consegue mexer o ponteiro no impacto para a base da pirâmide para as pessoas de baixa renda. É importante, Ítali, a gente trazer aqui para o nosso público que esse investimento de impacto ele não acontece apenas com as questões climáticas, com as questões socioambientais, né? Prezando aí pela sustentabilidade, né? Ele também acontece em vários outros segmentos da cadeia produtiva, da economia como um todo, né? Sim, você pode utilizar a lente de impacto em em todos os setores. Então, por exemplo, no setor de infraestrutura, o investimento de impacto vai ser aquele que olha para saneamento, moradia digna, por exemplo, né? No setor financeiro, o investimento de impacto vai olhar para serviços que aumentam o crédito para pessoas que de repente não têm score de crédito. Na parte de saúde, o investimento em impacto social vai olhar para soluções que consigam fazer com que as pessoas de baixa renda acessem mais serviços de saúde que às vezes não vão estar disponíveis no SUS tão rapidamente. Então, você pode ter uma lente de impacto transversal na economia, e essa é a ideia para que a gente consiga cada vez mais elevar o nível de acesso das pessoas de baixa renda e gerar mobilidade social, Bruno, porque a gente não tem mobilidade social no Brasil. A mobilidade social no Brasil é muito baixa, né? Uma pessoa que nasce na baixa renda tem 90% de chance de morrer
estando na baixa renda. Ou seja, a gente não está utilizando e aprimorando a meritocracia, como a gente ouve por aí. Então, para que a gente consiga fazer com que as pessoas explorem o seu próprio potencial, a gente precisa fazer investimento de impacto e assim elas vão ascender, elas vão começar a movimentar a economia e elas também vão acabar tendo essa mobilidade social, aumentando seu nível de renda. Perfeito. Ítali, Colline, eu quero imensamente agradecer sua participação conosco aqui nesta edição do Jornal do Empreendedor. Eu agradeço demais o convite, um bom dia aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E uma empresa que administra caixas eletrônicos colocou no mercado um equipamento bem menor do que aqueles totens tradicionais que a gente encontra em shoppings e mercados. Vamos conferir esta novidade na tela. Dinheiro na carteira. Difícil achar quem tem. É a questão da segurança, né? Hoje, qualquer valor que você tenha na carteira te torna vulnerável nas ruas. Mas as cédulas e moedas resistem. Depois de crescer no auge da pandemia com o pagamento do auxílio emergencial, o número de notas em circulação voltou a cair do ano passado para cá, segundo o Banco Central. Desde o lançamento do Pix em 2020, a quantidade de saques em caixas eletrônicos e agências bancárias diminuiu 23%. Mas sempre surgem momentos em que ter o dinheiro ajuda. O dinheiro mais é para compra mesmo. Coisa mais perto de casa. Por isso, uma empresa que administra caixas eletrônicos no país resolveu investir no equipamento menor, em vez dos totens tradicionais. Criou este dispositivo para saques dentro dos comércios, como mercados e farmácias. A meta é aumentar a segurança e, ao mesmo tempo, expandir o atendimento para pequenas cidades. O procedimento é simples, basta inserir o cartão, como se fosse fazer um saque em um caixa normal. Solicita o valor de interesse, eu coloquei aqui R$20. Na sequência, a gente digita a senha, tudo normal, só que aí vem um detalhe. Ao invés do dinheiro sair por aqui, a máquina, na verdade, emite um comprovante com o valor solicitado para ser trocado pela cédula em um dos caixas da loja. Além de esvaziar a gaveta de notas, o comerciante ganha um bônus. A gente vai diminuir a nossa espécie, mas o que a gente pensa é a comodidade para o cliente, né? É mais um atrativo que a gente vai oferecer para o cliente, nos dando mais a preferência. O melhor do artesanato produzido no Distrito Federal pode ser encontrado em um shopping da região central de Brasília. Tem até, olha só, uma galinha premiada à venda. Vamos ver. Com 220 metros quadrados, a loja é mantida pela Secretaria de Turismo do Distrito Federal, que oferece o espaço físico e os mobiliários. Nós estamos com a loja aqui no Pátio Brasil Shopping desde de novembro de 2019. Nós colocamos 30 artesãos aqui a cada 3 meses. É feito um sistema de rodízio com esses artesãos e é feito via chamamento público. Então nós fazemos um chamamento, chamamos os curadores e colocamos os produtos que mais se adequam aqui dentro da loja. Só na capital federal são 12.500 artesãos cadastrados e 4.500 trabalhadores manuais. Oportunidade para os turistas conhecerem a arte brasiliense e para os empreendedores venderem seus produtos. Só neste ano foram R$1.500.000 em vendas de artesanato no DF. Esse período de Natal, a gente chega a triplicar as vendas referente aos outros anos. A gente bate a mais de R$90 mil em valor de vendas aqui dentro da loja nesse período do mês de dezembro agora. Tem bolsas e mochilas de crochê, vestidos bordados, cadernos de couro desenhados à mão, bijuterias feitas com sementes do cerrado, tábuas de madeira, amigurumis, chaveiros, canecas, caixas decorativas, buquê de flores do cerrado, arranjos feitos com folhas e até uma galinha premiada. Essa galinha, ela foi criada em 2003, na realidade. E as minhas peças sempre foram autorais. Um dia eu acordei e falei, eu quero fazer uma galinha. E meu esposo até falou, uma galinha? Você faz bolsa, faz flores, mas galinha? Eu falei, é.
e fui para uma feira de design lá em São Paulo, no Tomi Otaki. Essa galinha saiu na Folha de São Paulo, de tão famosa que ela ficou. Vendi as 15 galinhas que eu tinha levado e ela se tornou uma peça já de decoração. Então eu falei, eu vou escrever essa no prêmio como mestre artesã, aqui em Brasília. Porque até então eu já tinha ganho 4 prêmios do Sebrae Nacional, Top 100. E era o primeiro do Distrito Federal, né? E aí eu escrevi a galinha, fiquei em segundo lugar. Opção para presentear não falta. Ao todo, são mais de 700 itens artesanais à venda. Os preferidos pelos clientes são as peças que remetem a Brasília, como os ipês nas estampas e as bijuterias produzidas com sementes nativas do Cerrado, como esse colar aqui, feito com baru e buriti. Trabalhos que podem levar até meses para ficarem prontos. Eu tenho um ateliê onde produzo as peças, então após as peças estarem prontas, vem o desenho e vem a execução do bordado. Então ela é mais ou menos de 45 a 2 meses, dependendo até mais, porque o trabalho é todo manual. Fiz uma coleção do Cerrado com a vegetação, com a fauna e flora, saíram praticamente todos. Eu acabei de chegar de um evento em BH, fui pelo Sebrae e praticamente todos saíram. Os artesãos também ensinam sua arte. A Rose dá cursos nas comunidades. Ela viaja o mundo ensinando o processo de esqueletização das folhas do cerrado, que é a retirada da clorofila, que viram acessórios. Eu fui convidada a ir para a África, para a Bélgica, para Londres, para vários países ensinar. E, claro, recebendo por esse ofício, né? E aqui no Brasil, várias comunidades também. Tocantins, Goiás Velho. Então, assim, o que eu deixo é um legado, não do artesanato, de uma história, né? De como eu comecei com artesanato. Eu tenho um livro escrito pelo Sebrae, para que as pessoas enxerguem além desse trabalho, que é o cuidado com o cerrado, é a preservação, né? Não é só a peça em si. E estar expondo suas peças hoje dentro de um shopping é mais uma forma de tornar visível o empreendimento. Eu vejo uma oportunidade única, porque uma coisa é você falar, minha peça está lá no shopping, em outra loja. Não, aqui o artesão, ele é dono da loja quando ele está aqui. Ele está aqui vendendo o produto dele e tudo que está aqui dentro é um estoque, é uma história. Então, assim, o turismo tem ajudado a alavancar muitas famílias, muitas comunidades com trabalhos maravilhosos e, posso dizer, muitas mulheres, sabe? Ali bordando, fazendo crochê, mandando para fora, valorizando melhor. Parabéns pela empreendedora, que criatividade. E o Jornal do Empreendedor, segunda edição, fica por aqui. Eu encerro essa edição com imagens que foram notícia nesta primeira semana de 2024. Outras informações sobre o mundo do empreendedorismo você confere às 7h30 da noite com ela, Camila Xavier. Um ótimo fim de semana, bons negócios, eu volto na semana que vem. Até lá, tchau!